Olá, eu sou Cíntia Alves e este é o Caminhos da Criação, um programa criado pelo Instituto Arte na Escola para conversar com artistas sobre processos de criação. Nesse episódio, estamos com a diretora, roteirista e produtora Laís Bodansky. Ela foi coordenadora do programa Tela Brasil por 15 anos, que levava cinema às periferias do país. E é uma diretora conhecida em vários lugares do mundo, premiadíssima. Bem-vinda, Laís! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta de um jeito que eu ouvi hoje, que pode ser boa. Por que cinema? Por que cinema na minha vida? Por que cinema? Porque você teve uma passagem pelo teatro. Sim. Mas em algum momento não foi o teatro que bastou, ou não foi o teatro o caminho. Por que o cinema foi a arte escolhida? Não é uma pergunta fácil de responder, mas eu tenho algumas explicações, né? Bom, a primeira explicação é que eu sou filha de cineasta. Então, de uma certa forma, eu sempre observei o meu pai no trabalho. Eu, muito pequena, fui em set de filmagem. E é uma profissão encantadora. Meu pai nunca falou faça cinema, mas ele também nunca falou não faça cinema, que eu acho isso importantíssimo. Porque depois, lá na frente, depois do teatro, que eu fiz CPT com Antunes Filho, que eu aprendi, aliás, o respeito pelo mundo das artes de uma forma geral. E depois disso, eu fiz realmente faculdade de cinema. Mas muitos dos meus colegas de faculdade... É uma profissão que, principalmente naquela época, não era fácil começar, porque hoje a gente tem uma estrutura da nossa indústria já muito mais organizada, estruturada mesmo, mas na época não. Então, não era uma profissão muito querida, muito desejada, e as famílias não apoiavam aqueles estudantes ou aqueles adolescentes, aqueles jovens que estavam indo para a vida adulta para fazer cinema. Então, já a profissão, começar qualquer profissão já é difícil, e com a família falando não faça, é mais difícil ainda. Então, eu sinto que pelo menos essa barreira eu não tive, que é a minha própria família falando não faça. Eu sou filha, então, de Jorge Bodansky, que é cineasta, e sou filha de uma professora de História da Arte, que é a Helena Coelho. Então, indiretamente, eu cresci um pouco nesse ambiente. E é um ambiente encantador, mesmo eu sabendo desde menina das várias dificuldades que eu poderia enfrentar. Né? E enfrento até hoje, não são flores, assim, mas também não me vejo fazendo outra coisa. Fiz teatro, às vezes eu já dirigi peças, passei pelo CPT no momento em que eu pensava em ser atriz, que eu tinha essa coisa meio, sei lá, de criança exibida para a família, né? Aquela coisa que todo mundo tem que olhar, agora eu vou dançar, sei lá, fazer aquelas coisas de criança com a família, né? E então eu achava que era uma brincadeira legal para eu fazer de verdade, né, como profissão. Quando eu fui para o Antunes Filho, eu entendi que não era uma brincadeira, que era um trabalho muito sério. E que era um trabalho tão sério que envolvia todo um trabalho de equipe e de pesquisa e de consciência e concepção de um projeto. E um ator, ele não está ali só para fazer o que um diretor manda, ou o que um texto falou que ele tem que fazer. Ele contribui de forma proativa na concepção de um espetáculo. E então eu estava ali como atriz, mas eu tive essa chance de ter esse mestre que me ensinou a ter respeito pelo mundo das artes e levar de forma muito séria, mas muito séria. Ele era muito rigoroso. Então, o ator no CPT, ele não só atua, mas ele cuida do texto, da dramaturgia, da sonoplastia, do figurino, ele varre o palco. Então, assim, ele participa do processo como um todo. E isso, de uma certa forma, é também no cinema. Assim, eu percebi que eu gostava da concepção do projeto, do espetáculo, e eu levei esse aprendizado para o audiovisual, para o cinema. Não foi tão longe, não era tão distante. Eu descobri que eu gostava de estar no palco, mas que eu gostava mesmo era da concepção do espetáculo.
E o que eu gosto no cinema é esse pensamento, é essa organização em equipe, mas de pesquisa e de que história eu vou contar. Por que eu vou contar? Eu estou contando só para mim ou faz sentido na vida de mais alguém? E fazer disso uma pesquisa séria, um trabalho sério e não um oba-oba para passar num tapete vermelho, que muita gente vem para o mundo das artes um pouco com esse imaginário da fama. Da fama. Uhum. E eu, menina adolescente, eu com certeza absoluta, caí nesse conto, né? E cheguei lá, o próprio Antunes falou, não é nada disso. Se você veio aqui para o tapete vermelho, se você veio aqui para os aplausos, aqui a gente não faz teatro para receber aplauso. Se recebeu, ótimo. Mas se não recebeu, a gente segue igual. Ou seja, isso aqui é um trabalho, um processo de pesquisa constante. Tá, entendo a similaridade entre o cinema e o teatro, pensando nos processos de criação, mas aí tem um elemento que é a tecnologia. E aí, a minha dúvida mesmo é como é que esse elemento se interpõe? Como é que você pensa um tema, uma história, e essa tecnologia se coloca? Porque aí envolve uma equipe maior, com mais complexidade, envolve mais camadas de criação. Como é esse processo? Olha, é parecido com teatro. Por quê? Primeiro, o que manda é a história. Tá. A linguagem, ela vem a serviço de uma história que você quer contar, de uma emoção que você quer que aquele público sinta. Né? Então não é só um maneirismo, quero fazer assim ou assado. Assim. Eu tenho que confessar que eu não entendo nada de equipamento nem de tecnologia. Tá. E as coisas mudam numa velocidade tão grande que eu não dou conta mais. Eu já não corro mais atrás. Teve uma época que sim, mas hoje eu já desisti faz tempo, assim, porque quando eu realmente descubro, já está velho, né? Assim, e aí, normalmente, eu vou trabalhar com uma equipe que vem e me surpreende assim, não, mas agora tem uma câmera, porque a gente tem uma lente, não, porque agora não é mais dolly, tem um Steadicam pequenininho que faz não sei o quê. Eu falei, uau, que legal! Agora, o que é importante? Às vezes, mesmo você contando uma história hoje, você pode usar a mesma linguagem dos primórdios do cinema. Se a história pedir isso, se você quiser provocar essa sensação no público. Lembro quando eu fiz Bicho de Sete Cabeças, eu tinha um propósito com o projeto, que era causar no público uma indignação, que ele saísse do cinema, nossa, isso está acontecendo do lado da minha casa. E eu fiquei pensando, se eu fizer um filme muito perfeito e muito assim, com uma linguagem talvez mais que na época estava na moda, mais publicitária, em que tudo organizado e colocado, a arte, né, tudo bonitinho. Eu falei, eu não vou causar no meu público a sensação de que essa história está acontecendo de verdade agora. Eu queria que o público saísse da sala de cinema com a sensação de que ele assistiu um documentário. Nossa, isso é urgente, está acontecendo agora. Então eu fiz da linguagem de um filme de ficção como se fosse um documentário. E eu copiei em alguns planos a linguagem de documentário, o movimento de câmera. Eu pedi para determinados atores, quando a câmera entra, por exemplo, pela primeira vez no hospital psiquiátrico, eu pedi para que os atores olhassem para dentro da câmera, que é uma regra que não pode na ficção, você não pode olhar para a câmera. Eu falei ao contrário, olhe, porque eu queria causar essa sensação de, mas não é um filme de ficção? Não, peraí, olhou para a câmera, então isso está acontecendo, sabe? Então, eu acho que é mais importante você ter domínio de linguagem e ter o domínio de saber o que você quer causar no teu público, do que realmente ter o conhecimento todo de uma tecnologia que eu acho que, sim, a tua equipe tem que ter. Isso não há dúvida. E eu confio na equipe que está montando essa família cinematográfica, que está narrando junto. O trabalho antes do set de filmagem é um trabalho você tem muito trabalho de mesa, de leitura de texto, de análise técnica, que chama.
né? Assim, nessas reuniões de análise técnica em que você tem todos os representantes dos departamentos ali, é um momento em que se cria muita coisa. Claro que já tem muita coisa adiantada, o roteiro já fechou várias questões, mas é um momento em que a contribuição, você pode decidir, vou usar tal lente, vou usar esse Steadicam, ou vou usar essa tecnologia a favor, ou vou usar o fundo verde para depois a gente aplicar esse efeito que você está querendo, sabe? Então, é coletivo, né? Uhum. Por mais que seja um cinema de autor, eu me considero uma cineasta autoral, que é no sentido de ter uma assinatura, né? Claro que eu também faço cinema que não precisa ser autoral, né? Mas esse cinema que eu falo, não, essa história agora eu vou me dedicar, vou ficar anos aqui nesse projeto, um discurso que para mim é importante, para que outras pessoas escutem. Esse trabalho, claro que tem um filtro que é o meu olhar, a minha opinião, né? Passa por isso. Todo projeto tem um olhar e tem uma opinião, por mais que também não seja um filme de autor. Isso é super importante falar. Não existe algo neutro. Não existe. Tem sempre um discurso e um ponto de vista sendo colocado ali. Mas quando eu faço o meu cinema de autor, sim, tem o meu olhar, mas isso não significa que eu estou fazendo sozinha e que eu não tenho a minha equipe olhando junto, contribuindo para esse olhar. Uhum. Então, nesse sentido que é uma indústria, o cinema é uma indústria, é um trabalho coletivo, eu brinco que é uma indústria artesanal. São as duas coisas ao mesmo tempo, porque ele é muito artesanal e é uma indústria. Então, eu posso entender que quando você vai criar como artista, você pensa nessa criação olhando o seu entorno, o seu contexto, o que é contemporâneo a você, e reflete determinados vários assuntos, temas a partir disso. Sim. Sim, no meu último filme, A Viagem de Pedro... Que é uma obra histórica. Que é uma histórica. Exatamente, mas foi um projeto que eu comecei a escrever assim que eu terminei o Como Nossos Pais. E eu lembro até assim, de como é que eu vou falar de uma época, de um Brasil completamente machista, patriarcal, em que isso era absolutamente normal, sem emprestar meu olhar contemporâneo. Então, eu emprestei meu olhar crítico para aquela época. Agora, talvez esse filme, daqui 50 anos, esse olhar crítico meu contemporâneo já fique ingênuo, seja pouco, ou seja... Não sei, a gente não sabe como vai evoluir. Hoje, eu só podia contar a história de Dom Pedro I desta forma. Não dava para contar de outro jeito, porque senão eu não estaria conectada com o meu tempo. Agora, como é que faz para ficar conectado com o seu tempo? Porque o cinema, quando você escreve, até o filme chegar no público, tem uma defasagem aí, que hoje a sociedade muda muito rápido. Nosso vocabulário muda muito rápido. Quando eu fiz As Melhores Coisas do Mundo, eu lembro que na pesquisa foi a primeira vez que eu ouvi a palavra bullying. E eu falei, era uma conversa com adolescentes e eles falaram, não, porque o bullying, eu falei, o quê? Desculpa, não entendi. Aí eles me explicaram o que era bullying. Quando a gente lançou o filme, aí a gente fez disso um tema do filme, porque era o que os adolescentes estavam falando naquele momento. E quando o filme foi lançado, era quando a palavra, esse vocabulário, esse entendimento do bullying já estava... os adultos já tinham incorporado, as escolas começaram a falar e o filme chegou junto. Assim, então, a gente percebeu antes o tema urgente que a sociedade ia debater daqui a pouco. Eu acho que isso o cinema faz muito bem, porque a preparação ela é tão importante que, de uma certa forma, você pega temas urgentes que já estão no ar, ele já existe, são angústias que a sociedade já está vivendo, mas sem ela ter formalizado ainda como um discurso claro ou numa matéria de jornal. Mas você pesca no ar. Quando você faz uma entrevista aqui e outra, ele falou, opa, esse adolescente falou isso. Aí você vai num outro grupo, o adolescente falou a mesma coisa, mas eles nunca se encontraram. Isso é um tema que para eles é urgente. E daqui a pouco a sociedade vai falar sobre isso. Na questão
da Viagem de Pedro, um filme que se passa num Brasil em plena escravidão, né? Assim, e, ao mesmo tempo, hoje a gente tem uma sociedade com uma consciência de ações afirmativas que há 10 anos atrás não existia. Não existia nem a expressão ações afirmativas, política afirmativa. Se você falasse, ia ser igual eu ouvindo bullying pela primeira vez. Oi, o quê? Você pode me explicar o que é isso? Hoje em dia, não. As pessoas já sabem. Quando eu comecei o trabalho da Viagem de Pedro, na pesquisa e conversando com as pessoas pretas começaram a falar, botar o dedo no roteiro. Falou, olha, isso aqui, você pediu para eu ler, o meu comentário é esse. Eu falei, nossa, tá. Então, peraí. Aí vem a atriz no set de filmagem e fala, essa cena não dá, Laís. Não vou fazer a cena que, no final, eu estou fazendo um discurso através do meu corpo, que é o contrário daquilo que eu acredito. Então, o que a gente faz? Mudamos a cena. Ou seja, estava vivo ali, sabe? E ainda bem que eu acho que a arte você faz com essa escuta. Se você não faz com essa escuta, o teu filme nasce velho. Então, essa coisa de que o filme do autor, ele é ensimesmado, eu vou fazer o que eu penso e pronto, você que tem que entender o que eu disse, não é assim. Né? Assim, na verdade, tem um filtro do autor, mas esse autor, se ele não está ouvindo a sociedade, as questões que estão ali ainda começando a borbulhar, ele vai fazer uma obra que vai nascer velha. Então você tem essa permeabilidade o tempo todo. No primeiro momento de mesa. E esse é o grande barato. No momento antes da mesa, antes do texto existir, né, na pesquisa. Acho que essas coisas a gente já nota na pesquisa. Uma boa pesquisa, você consegue trazer uma... E uma pesquisa, ela nasce ainda no projeto de desenvolvimento da ideia, num argumento, que isso depois vai virar um roteiro, mas depois, no set de filmagem, você também tem que estar antenado e com essa escuta. E na montagem, é a tua última chance de estar antenado com essa escuta, porque depois que você fechou o corte, acabou. Dá para editar. Não dá mais. Você trava tudo, né? Você trava a imagem, trava som, porque você tem que sincronizar, marcar a luz. Aí uma parte técnica que para você abrir um filme custa muito caro. Então você não abre mais. Fechou. E o que é uma pesquisa no cinema? O que é pesquisar? Porque você escreve, você tem algumas obras que são a partir de livros ou inspiradas em livros. Então tem a pesquisa que é o livro, mas ao mesmo tempo, quando você falou das melhores coisas, você falou de ouvir adolescentes. Então, não foi só o livro de Mensai e da Heloísa Pieto. Então, tem mais elementos. Vários. Quais são as camadas da pesquisa no cinema? Para a criação do muito, assim, eu acho que cada diretora, roteirista, faz de um jeito. Tá. Não existe uma fórmula. Eu vou falar como a minha. Tá. E eu vou contar uma rápida historinha dessa metodologia, que agora eu já posso falar que é uma metodologia. Eu, antes de fazer cinema, eu fiz muito vídeo institucional. E eu lembro de fazer um vídeo institucional para elevadores Atlas, e era de um vídeo de segurança, explicando como é que... muito técnico. Então, a gente gravou num elevador fake da empresa, que para os funcionários, para aprender, aqui é a trava 1, aqui é a trava 2, é aqui que a porta abre assim. Então, e era um vídeo técnico. E a gente estava com os funcionários fazendo com a gente, né? Porque era um vídeo institucional com esse objetivo educativo, interno, para os funcionários. E, claro, teve um intervalo, a gente ficou ali tomando um cafezinho, e batendo papo. Eu perguntei, que filme, qual é o filme que você gosta mais? Que filme que... Né? E aí eles começaram, entre eles, falar rapidamente, não, o melhor filme é Inferno na Torre. Para o Inferno na Torre, por quê? Não, porque no Inferno na Torre você tem um elevador, quando o prédio começa a pegar fogo, o elevador despenca, e aí a trava 1 falha. E aquele elevador ele vai parar na trava 2,
E aí fica naquele suspense, aquele elevador que vai cair, não vai cair, a gente sabe que a trava 2, não sei o quê. E eles viram o filme de forma completamente técnica. Eu nunca tinha assistido aquele filme que eles viram. Né? Eles viram um outro e era por isso que eles gostavam. Então eu descobri que com essa brincadeira, que engraçado, né? Existe sempre um público que eu considero um público especialista naquele assunto, daquela história que vai ser contada. Tá. Se você não conquista este público, é um público pequeno, especialista naquele assunto. Se você não convence aquela pessoa daquela história, daquele tema, você não vai convencer mais ninguém. Mas se você consegue atingir exatamente esse alvo certeiro, tem uma grande chance disso transbordar para outros públicos e não ficar um filme bobo e uma grande farsa. Então, todo filme meu, eu tenho um público especializado naquele tema, que no caso dos adolescentes eram os adolescentes. Então eu tinha que perguntar para os próprios, e aí, que filme é esse que tem que ser feito? Ou que não deve ser feito? Eles deram todos os nortes para a gente. Então, claro que a gente tinha, o filme é inspirado na série de livros, Mano, mas tem um personagem, tem um porquê da história, a gente sabia que temas a gente gostaria de abordar, mas assim, o como e exatamente o que dentro daquele tema, os adolescentes eles deram tudo para a gente nessas grandes conversas. Né? Então, acho que quando eu fiz o Chega de Saudade, que é um filme que se passa no salão da terceira idade, teve um processo do desenvolvimento antes da escrita do roteiro, que foi a gente tinha, além de eu ter frequentado muito o salão da terceira idade, baile da terceira idade, que eu gostava, e um pouco é por aí que veio também o filme, mas eu lembro que quando a gente já estava desenvolvendo o roteiro, a gente chamou 2 pesquisadores da nossa equipe de roteiro para eles ficarem indo nos salões disfarçados e batendo papo, buscando histórias, jogando algumas situações e observando coisas e trazendo para a gente. E muitas das coisas, o filme, a gente trouxe dessa pesquisa em loco, tanto trouxe que uma das personagens do filme, vivida pela Maria Flor, que faz a personagem da Bel, é inspirada diretamente na Dani, que era esta menina que ia nos salões de baile, e ela trazia a emoção dela no salão de baile. E aí, um dia ela veio fazer a entrevista, bater papo com a gente, trazer a pesquisa, e ela veio de saia. E aí eu falei, por que você veio de saia? Não, porque depois daqui eu vou lá para o salão. Ela começou a frequentar o salão, já não era mais nem para pesquisa, era porque ela queria. Ela mergulhou tanto, eu falei, a gente incorporou esse sentimento dela numa personagem. Né? Essa menina deslocada daquele mundo de pessoas bem mais velhas e que se encanta aos poucos por aquele espaço. Né? Então, acho que é isso. Assim, não tem uma fórmula, mas tem a maneira de você se aproximar do tema com respeito, que é, eu não sei. E eu vou perguntar para os especialistas o que é e como com a máxima verdade de sentimentos e respeito sobre aquele assunto, para não virar uma caricatura. Acho que desde o Bicho de 7 Cabeças já tinha essa preocupação de não falar sobre o universo do sofrimento mental como uma caricatura. Então, eu acho que e tem que ter tempo. Eu acho que toda pesquisa, você precisa do tempo. O tempo está a seu favor. Todo mundo fala, Laís, mas demora tanto um projeto de um filme para o outro. Eu falo, não tem problema. Para mim, a demora não é um problema. Aliás, é uma solução. Eu gosto que demore. Parte da formação do cineasta é aprender a escutar. Sim. Né? Se a gente fosse pensar numa formação... Do meu cinema, tá? Do seu cinema, ok. Isso também estamos aqui falando do seu processo. Não é uma regra. Sim. Que tem que ser copiada e se não for assim, não é. Do seu processo. Sim, do meu processo. Como seria a sua formação ideal? Assim, olha, para mim, as coisas que formaram a minha forma de fazer cinema passa por isso, por aquilo. O que está nesse seu processo formativo? Olha, eu sinto muita falta de uma formação, um estudo sobre a psicanálise e entender mais como as pessoas, o porquê as pessoas se comportam desta forma. Para a escrita faz muita diferença você desenvolver um personagem com um domínio da lógica do pensamento daquela pessoa,
do que você inventar do nada, né? Assim, e é muito engraçado que eu descobri, eu adoro cinema argentino, e durante muito tempo o cinema argentino ficou conhecido como cinema de personagens. Depois eu descobri, falei, que engraçado, porque realmente, né, a gente tem essa coisa, né, Brasil e Argentina, não é só futebol, no cinema também tem, né? Eu falei, filhos da mãe fazem cinema tão bem, por que o cinema deles tem sempre personagens incríveis? Todo mundo agora ali na Argentina sabe escrever sobre personagem? Como assim? Depois eu entendi, muito tempo depois, que na escola, no ensino médio na Argentina, eles têm uma matéria que é psicologia. E eles estudam Freud, estudam a história da psicanálise, eles estudam comportamento como formação deles. Então, essa galera que sai do ensino médio e vai fazer cinema, já começa casinhas lá na frente. Então, é absolutamente natural que eles desenvolvam personagens mais complexos, uma lógica comportamental que a gente se emociona e fica tocado por eles, né? Você falou de escola, do ensino médio. Como é que era você na escola? Você já era uma menina que pegava os amigos, ia contando história, fazendo teatro. A gente não tinha esse recurso tecnológico, celular não existia, câmera era uma coisa mais complicada. Mas como era o seu comportamento na escola? Já tinha o cinema de alguma forma, o teatro vivendo ali? Já fazia curso de teatro, antes até do Antônio Filho, né? Eu fazia curso de teatro para adolescentes. Mas eu sempre fui muito tímida. E apesar de eu estar aqui falando com você, eu sou uma pessoa tímida. É truque. É técnica. Mas, então, assim, não foi... Não é, eu acho que você trabalhar com o mundo das artes, você não tem que ser uma pessoa extrovertida. Não acho que tem um pré-requisito. Muito pelo contrário, às vezes pessoas quietas, caladas, observam muito e vão conseguir trazer mundos, né, que outras pessoas mais extrovertidas às vezes estão até, de novo, não tem regra, mas às vezes a pessoa extrovertida ela está mais para fora do que para dentro, mais preocupada em causar impacto no outro do que, de fato, ser uma pessoa que observa, né? Então, mesmo um ator, assim, o Rodrigo Santoro é muito tímido. Assim, então, é muito interessante assim, que, às vezes, a gente tem um estereótipo, né? Assim, então todo mundo que é do mundo das artes é dessa forma. Não é, gente, não é. Né? Então, é importante, aliás, entender isso, até também para dirigir atores e entender como é que cada ator se comporta numa situação de exposição na frente de uma equipe, porque você não está só diante de uma câmera, você está diante de 50 pessoas atrás das câmeras, né? Todo mundo ali te assistindo, querendo ir embora, porque nossa, cara. E aí você tem que fazer aquela cena em que você vai chorar e vai se emocionar com todo mundo querendo ir embora. Assim. Então eu imagino que na escola você era aquela menina que ficava lá quietinha, observando tudo. Os personagens vinham um pouco daí, dessa composição. Eu acho, eu nunca fui, assim, do ponto de vista acadêmico, eu nunca fui uma boa aluna. Sempre passei de ano, sempre fiz os trabalhos, mas eu nunca fui uma geniazinha, nada disso. E, aliás, eu acho que eu demorei para escrever, porque eu sempre achei que eu não sabia escrever, que eu não escrevia bem, o que depois eu percebi que não é verdade, que a escrita é um exercício constante, né? E, claro, uma peça de roteiro não é um livro que você vai publicar, é uma peça, é uma parte, é o pontapé inicial de uma obra audiovisual, não é aquele roteiro. O roteiro não é o filme, ele é uma partitura, ali, é uma forma, né? A partitura não é a música, né? Mas ele é a estrutura para aquela orquestra poder tocar a mesma canção, melodia, né? Assim, e assim é o roteiro, né? Agora, claro que tem, assim, estudar a questão das várias maneiras de você narrar a mesma história é importante. Ter domínio de linguagem, que isso já vem no roteiro. É muito importante que venha, porque depois, às vezes, você quer correr atrás e você não consegue mais. Você tinha que ter organizado a filmagem, a equipe, antes.
Então, muitas ideias estruturantes, elas já têm que estar ali no papel. Então, assim, da escola, eu acho que tem essa... Por exemplo, eu antes de... Minha formação não foi uma linha reta. Eu fiz o ensino médio, fiz teatro no CPT com Antunes Filho e fui fazer geografia. Fiz um ano de geografia e depois fui fazer cinema na FAAP. E esse um ano da geografia foi fundamental para mim também, por incrível que pareça. Né? Para descobrir o quê? Por exemplo? Eu acho que assim, eu fui para a geografia pensando mais na geografia do ponto de vista da economia social. Cheguei lá, descobri a geografia física e fiquei encantada, quase virei cartógrafa. Gostei desse negócio, jamais imaginei. Mas eu acho que a minha experiência, eu lembro que eu fiquei pouco tempo, mas um dos trabalhos que eu fiz, que era uma matéria que era justamente pesquisa, como desenvolver um projeto. E eu resolvi fazer um roteiro. E eu lembro que o professor achou uma ideia tão diferente, achou incrível, me deu 10 só porque eu tive a ideia de fazer um roteiro. Era, na verdade, só sabia fazer desse jeito, né? Não sabia fazer de outro. E fez sentido. Então, e aí eu lembro, era um roteirinho sobre economia informal. E deu vontade de fazer aquele pequeno documentário. Ou seja, em qualquer área, de uma certa forma, sobrepõe, né? Assim, e eu acho que eu gostoso de fazer cinema é isso, porque eu sou obrigada a estudar várias áreas para eu poder falar com um mínimo de domínio sobre aquele assunto. Né? Assim, claro que não vou virar uma especialista, eu tenho que contar com os especialistas, sim. Mas é muito gostoso você investigar mundos um mundo que não me pertence. Volta à ideia da permeabilidade, né? São muitos assuntos, são muitas pessoas. Infelizmente, a nossa conversa está chegando ao fim, está muito gostoso. Queria fazer muitas outras perguntas, mas agradeço a sua presença, agradeço você estar aqui, ter aceito o convite do Instituto Arte na Escola para bater esse papo aqui com a gente. Que bom, adorei o papo, espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma para quem quiser ou não fazer cinema. Pega essa forma de se comportar e de ver o mundo e aplique em outras coisas, que isso eu acho que é uma das coisas mais incríveis no mundo das artes. Né? Ela não tem um fim só nela mesma, você usa isso para qualquer área. Muito obrigada. Valeu. E este foi o Caminhos da Criação, um programa criado pelo Instituto Arte na Escola para conversar com artistas sobre processos de criação. E até a próxima. Tchau, tchau!